A paz do Senhor a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês pela primeira vez. Os jovens de Arapiraca já os conheço, mas louvo a Deus. Amém? Eu quero convidar você a colocar-se em pé, abrir a sua Bíblia no tema escolhido, 1 Coríntios. Primeira epístola do apóstolo Paulo a Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Enquanto você acha aí, quero agradecer a Deus primeiramente pelo privilégio que Ele tem me dado aqui, por ter confiado a minha pessoa a ministração da sua palavra num momento tão especial para vocês. Quero agradecer também a Deus a recepção, do pastor Edivan, presidente aqui do campo de Água Fria, que me recebeu tão bem, né? Já ganhei uns quilinhos também. Quero agradecer ao evangelista Diego, né? Como presidente da Jovep Litoral Nordeste. Muito obrigado. É um jovem que eu passei também a respeitá-lo e amá-lo. É um prazer estar revendo aqui o pastor Blas Dionísio, o Hélio. É um prazer estar conhecendo os demais obreiros aqui. Amém? Que Deus abençoe a todos. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. Amém? Pode tomar assento. Ultimamente Deus tem me levado a pregar para jovens, E pregar para jovens como vocês aí, tão bonitos, tão radiantes, tão cheios de vida, para mim é como entrar no túnel do tempo. É verdade, é entrar no túnel do tempo, porque eu não sou assim tão jovem como vocês. Eu tenho 48 anos, né? Não parece, mas eu tenho 48 anos, né? E as coisas parece que pela idade atrapalham um pouco, né? A idade pode criar alguma barreira entre a minha pessoa e vocês, né? Tirando WhatsApp, Facebook, Instagram e outras coisas. Instagram, porque alguns estão estragando. E tantas outras coisas, no dia a dia meu e o de vocês há uma grande diferença, Eu não curto as mesmas coisas que talvez que vocês curtem. Talvez vocês não curtem as mesmas coisas, né? Talvez por causa das prioridades, né? Eu tenho 48 anos, né? Eu sou pastor hoje, eu tenho outras responsabilidades. Mas quando eu entro no túnel do tempo, Deus me faz lembrar, e nisso Ele traz uma particularidade muito grande para com vocês. É porque toda vez que eu entro no túnel do tempo, e eu lembro que eu fui adolescente, eu lembro que eu fui jovem, e aí eu fico, as perguntas que eu fiz para Deus: Deus, por que o Senhor tem me usado agora para falar para jovens? É porque eu posso falar com toda a propriedade, que é possível sim servir a Deus na adolescência, é possível servir a Deus na sua juventude e dar a Ele uma rendição total. Porque quando eu entro no túnel do tempo, eu olho para o Davi, né? Há 30 e poucos anos lá atrás, eu vejo um jovem que verdadeiramente se entregou, se rendeu totalmente ao Senhor Jesus, e pode afirmar para vocês com toda certeza e convicção: vale a pena se render ao Senhor totalmente, vale a pena se render ao chamado do Senhor Jesus. Eu não sei o que você pensa em relação à rendição sua totalmente ao chamado de Deus, ao chamado de Jesus para a sua vida. Por quê? Porque naturalmente existe uma grande questão em relação ao chamado, principalmente na juventude. Nós achamos que vamos perder o melhor tempo da nossa vida.
nós achamos que vamos ficar presos num emaranhados de dogmas, de doutrinas que vão nos aprisionar, que vão nos distanciar daquilo que nós gostaríamos de fazer na juventude. Nós achamos que as nossas conquistas, os nossos projetos vão ficar muito longe se realmente na juventude dermos a Deus a nossa rendição total. Essa é a concepção que nós temos, a concepção de que se rendermos totalmente ao Senhor Jesus, ao invés de ganho, nós vamos ter perdas. É isso, mas eu estou aqui nesta noite, em nome do Senhor Jesus, para dizer, assim como foi para mim, e assim como foi para alguns adultos aqui, da minha época, da minha safra, você pode levantar a mão aí, você que tem mais de 40 anos, e dizer para esse jovem, valeu a pena, porque a melhor opção para você jovem, a melhor opção para você, sabe que é adolescente, é se entregar totalmente ao Senhor Jesus. Eu era oriundo de uma família afastada de Deus quando eu tinha 13 para 14 anos. E eu enfrentei a separação do papai e da mamãe com 13, 14 anos. E aí eu ouvi falar de Jesus. E todas as vezes que as pessoas se dirigiam para mim, falavam, Davi, Deus tem um plano especial na sua vida. E aquilo me inculcava, porque na verdade eu não conhecia Jesus. Mas em virtude da separação do meu pai com a minha mãe, em virtude da minha família ser muito pobre, né? E eu não ter nenhuma perspectiva de vida, porque eu era um jovem que não tinha nenhuma perspectiva de vida, eu decidi então entregar a minha vida ao Senhor Jesus. E aqui nesta noite eu quero dizer que a entrega do Senhor Jesus acaba tendo um resultado grandioso, poderoso, se essa entrega for realmente total. E eu me lancei totalmente aos pés do Senhor Jesus, né? E a minha vida mudou. E hoje eu estou aqui para dizer que valeu a pena. Quando eu olho para o túnel do tempo, eu não tenho um segundo sequer de arrependimento, porque de uma maneira sobrenatural, o chamado veio sobre a minha vida. Sim, e veio sobre a minha vida para trazer uma mudança total. Embora jovem e tendo aceitado Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, e sendo até popular, porque eu sempre joguei bola, né? Agora parei um pouco, porque estou mais para bola do que... né? Mas eu jogava bola e eu jogava muito bem. Mas mesmo sendo popular, e na minha época existiam algumas coisas um pouco diferentes. Não existia a questão do crack, mas tinha maconha, né? Bebida tinha, né? E era cachaça. Mas mesmo em meio a tudo isso, eu jogava bola praticamente quase todos os dias. As pessoas vinham me buscar. Mesmo em tudo, a meio a tudo isso, eu não coloquei um cigarro na boca. Mesmo em meio a tudo isso, pastor, eu não coloquei uma bituca de maconha na minha boca. Eu nunca cheguei embriagado em casa. Nunca caí na rua por causa das bebidas. Por quê? Porque na minha juventude houve uma entrega total. E essa entrega total, tá? Mudou totalmente a história. Talvez você está aqui nesta noite achando que vai perder. Se o chamado de Deus, se o chamado de Jesus vier na sua vida. E eu estou aqui para dizer totalmente ao contrário. Aleluia! Como jovem, eu fui aluno da escola dominical. Depois me tornei professor da escola dominical. Depois me tornei líder de jovens. E na época, até um tabu, eu fui o diácono, acho que foi consagrado mais cedo, porque eu fui consagrado, eu não era nem casado ainda. Tamanha a maturidade, a responsabilidade que o meu pastor enxergava em mim, que eu estava para casar, mas mesmo antes de casar, o meu pastor, na confiança e por conhecer aquele jovem há alguns anos, falou: eu vou consagrar você ao diaconato. E eu fui consagrado ao diaconato. Eu assumi uma congregação recém-casado, tá? E aí
E a questão financeira? Porque uma grande preocupação do jovem era a questão financeira. O que vai acontecer? Aquele jovem que não tinha nada, aquele jovem que catava papelão, ele fez 2 faculdades. Deus me deu condição de fazer 2 faculdades. Deus me deu, eu com 21 anos, eu tive a minha primeira casa, dentre as 5 casas que Deus me deu. Deus me abençoou com uma família maravilhosa. Casei com uma jovem que também se assemelhava a mim. A Marília também, enquanto jovem, ela vivia para Deus, tá? Nunca ninguém pôde apontar algo da Marília e nem apontar mim. Eu escolhi aquela que se assemelhava comigo, com o meu estilo de vida, e foi bênção. Casei. Eu não brigo com a Marília não briga comigo. Meus filhos são bênção. Por onde eu passo, as pessoas estão elogiando os meus filhos, tá? Que filhos educados, que filhos são verdadeiramente de Deus. Por quê? Porque houve uma rendição total ao Senhor Jesus, e quando há essa rendição total ao Senhor Jesus, a vida parece um sonho. Às vezes eu fico olhando para mim e pensando, meu Deus, como valeu a pena, porque a minha vida parece um sonho. Aí talvez você pergunta, pastor, você não tem problema? Tenho. Pastor, você não passa por tentação? Não passou por tentação enquanto era jovem? Não passou por prova? Passei por tentação, passei por prova, mas isso é uma outra história. Eu posso até vir aqui um dia falar como vencer as tentações, como vencer as provas na sua juventude, de maneira que você não vai prejudicar o seu chamado, o chamado de Deus na sua vida. E aqui nós temos um texto, o apóstolo Paulo, ele falando algo sério. Alguém aqui nessa noite falou, olha, o tema aqui é coisa muito séria. E sim, e Paulo inicia sua exposição dizendo que a liberdade evangélica do que na verdade não significa. E Paulo fala assim, ela não significa a possibilidade de escolher entre pregar ou não pregar o evangelho. Porque para Paulo vai pesar o peso da obrigação, a semelhança dos profetas. Para Paulo não há escolha. Por que não há escolha na vida do apóstolo Paulo? Porque o apóstolo Paulo também tinha sido tomado por um chamado irresistível. O apóstolo Paulo tinha sido tomado por um chamado poderoso de Deus na vida dele, e agora ele não vê outra coisa mais importante a não ser o chamado de Deus na vida dele. E ele leva isso tanto a sério, que se ele não levar o chamado de Deus na vida dele a sério, ele vê a possibilidade de uma desgraça, de um juízo sobre a vida dele. Ele falou, ai de mim se eu não pregar, ai de mim se eu não levar a sério o chamado de Deus para a minha vida. E nesta noite eu quero falar rapidamente, tá? 8 razões para que você leve a sério o chamado de Deus na sua vida como a melhor opção que você tem, com a melhor decisão que você tem a tomar na sua vida. Primeira razão é que o chamado vem de uma escolha de Deus. Nós somos escolhidos por Deus, tá? A rendição é a aceitação e o reconhecimento de que Deus traçou na minha e na sua existência, tá? Por meio de um plano elaborado lá na eternidade, tá? Lá na eternidade, antes da nossa concepção, um plano para que nós pudéssemos servir a Ele, para que um dia nós tivéssemos esse reconhecimento. A rendição biblicamente ao Senhor é uma consagração. E quando nós nos negamos a nos render ao que Deus planejou, negligenciamos o que? A nossa própria existência. É que o apóstolo Paulo está falando. Se eu me negar a ministrar, se eu me negar ao chamado de Deus, eu estou negando a minha própria existência, aquilo que Deus planejou para mim. Ou seja, se você, jovem, negar
a sua rendição total ao Senhor, ao chamado que Deus estabeleceu para você, você está negando a sua própria existência. Porque biblicamente, irmãos, nós vamos ver várias pessoas sendo transformadas. Mas o apóstolo Paulo aqui, ele é uma das maiores, experiências que nós vamos ter de uma restauração divina transcrita na Bíblia, tá? Porque o apóstolo Paulo foi um perseguidor, tá? O apóstolo Paulo, enquanto jovem, ele era um perseguidor da igreja. Ele assolava os cristãos, as casas. Ele entrava nas casas, entrava nas sinagogas, ele prendia os cristãos. E o apóstolo Paulo é um exemplo. Mas só que um dia, ele, com uma carta, ele vai à cidade de Damasco para perseguir os cristãos. E todos nós conhecemos a história. No caminho, o Senhor Jesus se revela a ele como uma luz poderosa, gloriosa, e ele cai, e essa luz fala com ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele pergunta quem é, e Jesus fala: sou eu, Jesus. Você está errado, Paulo. E naquele momento a vida de Paulo começa a mudar, tá? E ele vai entender, tá? Que ele era um escolhido de Deus. O Senhor Jesus se revela a ele, porque na verdade o apóstolo Paulo era um escolhido dele. O apóstolo Paulo fica cego, na época não era apóstolo, mas Saulo fica cego. Ele entra na cidade, na rua direita, e o Espírito Santo, Jesus visita um tal de Ananias, um homem ali, um dos seus discípulos, e fala: vai à rua direita, porque tem um homem lá com o nome Saulo, e você vai orar por ele, ele vai ser curado e vai ser cheio do Espírito Santo. E esse Ananias pegou e falou: mas peraí, esse homem é um perseguidor da igreja, esse homem aí, eu tenho ouvido falar dele. E Jesus falou assim: vai, porque é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante do gentio e dos reis e dos filhos de Israel. Ou seja, irmãos, a chamada parte daquele que nos escolhe. Não é você que na verdade escolhe a chamada de Deus, mas é Jesus que te escolhe. É o Senhor, é o Rei dos Reis, é o Todo-Poderoso que te escolhe. E Ele traz algumas características a respeito dessa chamada, tá? Primeiro, é uma escolha. Diga: Jesus me escolheu. Você é escolhido de Deus, meu querido. Glória a Deus. Tá? O apóstolo Paulo tinha sido escolhido, tá? Para levar, para ministrar, para ser um apóstolo. Segunda razão, o chamado de Deus vem de uma escolha de produtividade, tá? Deus não escolhe pessoas que não tenham aspirações. Deus não escolhe pessoas que na verdade são preguiçosas. Deus não escolhe jovens, não escolhe irmãos, pessoas assim com mais idades que na verdade são ociosas. Deus escolhe pessoas com aspirações. Na verdade, aquele jovem Saulo, ele não era um jovem qualquer. Na verdade, aquele jovem Saulo, na verdade ele tinha aspirações, mesmo erradas. Porque a palavra de Deus lá em Gálatas capítulo 1, versículo 13 e 14 diz assim: que qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e assolava, e na minha nação excedia em judaísmo a muitos de minha idade. Paulo excedia, enquanto jovem, a muitos da idade dele no judaísmo. Ele estava errado, ele não tinha entendimento, mas ele tinha aspirações, e Jesus olhou isso. A questão do chamado, meus queridos, é que Deus não escolhe pessoas que não tenham aspirações. E eu estou aqui para dizer nesta noite: Jesus tem procurado jovens
Jesus tem procurado pessoas para produzir, para ter aspirações. Sabe por que o mundo está assim nessa situação? Juízes homossexuais, magistrados perseguindo políticos, querendo votar lei contra a igreja, contra a família. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque jovens não se prepararam para estar lá. Jovens não se prepararam para estar lá. Eu sei que tem as classes mais baixas. Deus sabe das condições de cada um, mas você acha que Deus não quer fazer uma revolução nesse Brasil? Deus não quer fazer uma revolução nesse mundo, colocando pessoas que servem a Ele para ditar leis, para ditar novas, para ditar aquilo que agrada a Deus? É lógico que Deus quer. Mas jovens ociosos, jovens que não dão produtividade, Deus não chama. Deus não chama. Quando você olha para o jovem Davi, produtivo, desde cedo conciliando a adoração e o cuidado das ovelhas do seu pai. Ele adorava a Deus, mas ele estava cuidando das ovelhas do seu pai. Você olha para José no Egito, produtivo na casa de Potifar, produtivo lá como carcereiro lá na prisão, produtivo como governador do Egito, produtivo. Você olha para Gideão, em meio a uma situação tão difícil, aquele jovem ali malhando trigo lá no lagar, driblando uma situação, não aceitando, e aí daqui a pouco aparece um anjo. Varão valoroso, varão produtivo, o Senhor é contigo, Deus te chamou para uma obra. Eu não vejo um anjo falando assim: varão preguiçoso, varão ocioso, que espera as coisas cair do céu. Deus te chamou, já que você não está fazendo nada, já que você quer só dormir, já que você só quer se ocupar com as coisas desse mundo, vem para mim, eu quero usar você. Deus não chama. Jesus não chamou os discípulos que estavam parados. Deus está chamando jovens que querem crescer. Deus está chamando jovens que querem avançar, jovens que têm aspiração. Quantos jovens há nessa noite aqui que tem aspirações? Eu quero dizer, Jesus está chamando você. Porque jovens, adolescentes que não querem nada vão ficar para trás. Quantos jovens tinha comigo na minha época? Quantos jovens, pastor Ivan? Quantos jovens tinham conosco na nossa época de mocidade, lá na igreja, cantando, louvando a Deus, mas não deram uma rendição total ao Senhor, e eles foram ficando para trás. E aqueles que renderam-se ao Senhor foram avançando. Se você render ao Senhor Jesus, você vai avançar, você vai caminhar, Deus vai abrir portas, Deus vai te usar. Labassura e canta, labalaia. Eu me preocupo muito com a questão assim do chamado. Esse tempo aí atrás um jovem falou: pastor, eu tenho um chamado na minha vida. É mesmo? E eu larguei o emprego, pastor, e eu estou à disposição da igreja. É mesmo, rapaz? Se Deus tem um chamado na sua vida, meu querido, tem um tempo determinado. Vai trabalhar, vai estudar, vai ter uma profissão, para que quando você casar, meu querido, você tira a filha de alguém de casa, vai dar para ela pelo menos um danoninho. Vai fazer alguma coisa na sua vida, meu querido. Não se preocupe, porque Deus vai buscar os seus escolhidos na hora certa, no momento certo. Jesus tira do emprego. Eu trabalhei 17 anos na Volkswagen. Entrei lá jovem, e já entrei, antes de eu entrar na Volkswagen, já tinha sido levantada uma profecia e tinha falado: você vai ficar lá um tempo
eu vou te abençoar sobremaneira e depois eu tiro você de lá. Mas nem por isso, irmão, eu deixei de pregar, nem por isso eu deixei de estar na igreja, de ser diácono, de ser presbítero, de ser dirigente de igreja. E num belo dia, quando eu nem imaginava, Deus chegou pela manhã de madrugada e falou: hoje é o seu dia, vai lá e peça a conta, porque hoje eu estou fechando a porta. E eu obedeci a Deus, tudo no tempo certo, tudo no tempo correto. Ou seja, Deus está procurando nesta noite e chamando jovens que tenham aspirações, querem vencer, conquistar, ser doutores, magistrados, decidir, estar aonde tem que estar. O chamado de Deus também envolve isso. Terceiro, o chamado se encarrega de passar uma régua. Eu estou falando sobre as razões, que nós devemos aceitar o chamado de Deus, se render ao chamado totalmente. O chamado se encarrega de passar uma régua. Régua no quê? Nas coisas erradas da nossa vida. O apóstolo Paulo, Saulo, a gente sempre... Saulo, quando ele caiu, ele ficou cego, ele ficou 3 dias e 3 noites cego, sem comer, sem beber, ele ficou ali. Ali eu acredito que ele fez uma retrospectiva da vida dele, o quanto ele estava errado, Ele precisou de alguém que fosse lá e orasse para ele, para que as escamas caíssem. Passar uma régua é entender que o chamado de Deus também é santo. E não adianta caminhar pelo chamado com determinadas coisas que vão atrapalhar. Ou seja, quando Deus te chama, você precisa ter a consciência que algumas coisas precisam sair da sua vida, porque se você não romper, se você não ter a atitude, porque o chamado promove, sabe o que? Atitudes radicais. O que é atitude? É um comportamento ditado por uma disposição interior que nos leva a agir. Agir o quê? Na direção do chamado. Agir na direção daquilo que Deus quer para a minha vida. E se eu não entender isso, e se eu não romper, o chamado de Deus não vai agir sobre a minha vida. Quando, com 15 anos, eu participei de uma conferência missionária e Deus falou para mim que tinha um chamado. Deus me deu uma visão com 15 anos. Eu já era batizado com o Espírito Santo. E Deus me deu uma visão de que Ele tinha um chamado na minha vida. E eu comecei a namorar com uma moça da igreja. Eu até contei lá em Arapiraca. Por pressão dos pais. Os pais, eu queria tanto que você namorasse a minha filha. Namora minha filha. E todo domingo eu vinha. E foi feita uma pressão. Chegou uma hora que eu não resisti. Comecei a namorar com ela. Diego, sabe quanto que eu namorei com ela? 1 mês e meio. 1 mês e meio. Aí cheguei, eu falei, não tem jeito. Ela não se encaixa no chamado que Deus tem para minha vida. Cheguei para ela, conversei na boa, falei para ela, não dá. Mas por quê? Não dá. Sinto muito, O namoro nosso foi santo. Peguei só na sua mão. Seu pai não pode reclamar nada, Tchau e bênção, Porque eu entendi, Embora ela fosse crente, embora ela tivesse o chamado, ela não encaixava naquilo que Deus tinha colocado no meu coração. Ela não iria caminhar junto às aspirações que eu tinha em relação a Deus. Eu vivia Deus, eu tinha sede de Deus, eu tinha vontade de conhecer mais Deus, mas ela não tinha. Eu quero dizer nessa noite, se há um chamado de Deus na sua vida, rompe com aquilo que pode atrapalhar o teu chamado amanhã. Rompe com o namoro que não é do agrado de Deus. Rompe com as coisas erradas da sua vida. Rompe com as amizades que não prestam, amizades que na verdade você não vai ganhar as amizades para Jesus, é elas que estão ganhando você para o mundo.
Quando nós somos rendidos totalmente, nós podemos até ganhar os nossos amigos para Jesus. Mas o que nós mais vemos são o mundo ganhando aqueles que têm chamado de Deus na vida. Hoje é noite de você promover uma atitude radical na sua vida, porque Deus tem um chamado. O chamado se encarrega de revelar que sua escolha era um destino. Era um destino. Por isso que o Paulo fala, não tem como fugir. Era destino, né? Eu não sou calvinista, não. Mas o Deus onisciente já tinha predestinado Paulo para isso. A predestinação em relação ao chamado. Não estou falando questão de salvação, mas há uma predestinação em relação ao chamado. E Deus tinha escolhido Paulo. E sabe o que Deus tinha escolhido Paulo? Desde onde? Desde o ventre da mãe dele. E é o que o apóstolo Paulo falou. Ele falou assim: mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, para revelar seu Filho em mim, para que pregasse entre gentios, não consultei a carne nem sangue. Irmãos, o apóstolo Paulo foi conhecer o Senhor Jesus, né? Com alguns anos, mas mesmo assim, ele recebeu a revelação que Deus tinha escolhido ele desde o ventre da mãe dele. O chamado de Deus revela isso, revela que há uma escolha, e essa escolha era um destino de Deus para a sua vida. O chamado se encarrega de mudar os nossos pensamentos. Você precisa entender que a chamada e a rendição ao Senhor Jesus, ela se encarrega de mudar os nossos pensamentos. Quando Deus nos chama, irmãos, Ele muda os nossos pensamentos. Deus Ele se porta como o olheiro, né? O olheiro que pega o barro e trabalha no barro, a fim de que haja um vaso perfeito. E o seu pensamento, tem que ser totalmente mudado. Porque se o seu pensamento não for mudado, você não vai experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. E como que esse pensamento vai ser mudado? Como? Não vos conformeis com este mundo, mas transformar-vos pela renovação do vosso entendimento, pensamento, transformar-vos pela renovação da vossa mente, do entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Deus quer colocar pensamentos, alabaxaia, que você vai experimentar coisas boas, coisas gloriosas de Deus. Deus vai colocar pensamentos, sabe que você é um vencedor. Eu era um jovem que era tímido, um jovem que tinha medo das coisas, mas quando a chamada vem, quando as barreiras vêm diante de nós, mas a chamada de Deus é tão convicta, nós vamos em relação aos obstáculos, nós vamos em relação a tudo que quer nos impedir, e nós conquistamos para a glória, para louvor do nome do Senhor Jesus. A chamada se encarrega de dar um sinal. Entenda isso. A chamada de Deus para a sua vida se encarrega de dar um sinal, alguma evidência na sua vida, uma evidência que na verdade não é um equívoco, não é um engano, não é simplesmente emoção. Tem pessoas que acham que foram chamados por Deus e na verdade não foram. Sabe por quê? Porque amanhã estão desistindo. Quantos jovens desistem? Quantos líderes desistem? Quantos pastores estão desistindo? Quantos ministros estão desistindo? Sabe por quê? Quando olha no túnel do tempo, não há um sinal visível, não há um sinal, sabe, que fala assim: eu encontrei com Jesus, Jesus veio. Alguns podem se apegar em alguns sinais,
né? Nós poderemos ter vários sinais da chamada de Deus na nossa vida. Eu tenho, por exemplo, vários sinais, tá? E esses sinais foram importantes para a minha vida, porque na hora, sabe, da dúvida, na hora do questionamento, eu olho assim para trás e falo: não tem como, Deus é real, não tem como, Deus é vivo, não tem como, Ele me chamou, não tem como, eu conheço Ele, Ele se revelou. O apóstolo Paulo, ele tinha esse sinal de que um dia ele encontrou Jesus. Jesus veio ao caminho dele, Jesus entrou na vida dele. Ele tinha, para ser apóstolo, né, tinha que ter tido contato com o Senhor Jesus. E alguns não consideravam o apóstolo Paulo, né, o Paulo como um apóstolo, mas o apóstolo, ele tinha esse sinal. Eu falei: não, só vocês acham que encontraram com Jesus? Eu também encontrei. Jesus veio ao meu encontro. Eu tenho uma chamada, eu tenho um sinal de Deus na minha vida. Aliás, ele fala: eu carrego em mim as marcas de Cristo. O sinal pode ter sido uma profecia dessa vida. O sinal pode ter sido um dia, ou quem sabe essa palavra que Deus está falando, o teu coração está ardendo. O sinal pode ter sido uma visão. O sinal pode ser um sonho, uma visão, uma palavra, uma confirmação. Alguém que chega. Cada um tem os seus sinais. A missionária tem, o Hélio tem, cada um de nós tem sinais de que marcou a nossa vida, que verdadeiramente nós fomos chamados por Deus. Todos que são chamados por Deus, irmãos, têm os sinais que carregam, que pode olhar para trás e ver assim: eu fui chamado verdadeiramente por Deus. Pastor, eu não sei se eu tenho sinal. Pastor, eu não sei se... busque esse sinal. Busque. Quem sabe Deus não tenha encontrado, ou já tenha dado algum sinal a você e você não percebeu. Esse sinal foi imperceptível na sua vida. Mas quem sabe nesta noite, em nome do Senhor Jesus, o Senhor está trabalhando, o Senhor está te chamando. Para finalizar, a última razão aqui, poderia falar mais, mas a 8ª razão é que o chamado antecede a capacitação sobrenatural. Estava lá cego, de repente entra alguém: irmão Saulo, Senhor Jesus me visitou e pediu que eu viesse aqui e colocasse as mãos sobre você, para que você fosse curado e fosse cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Não tem como ter chamada se não tiver o Espírito Santo de Deus na vida. Não tem como a chamada vingar se não for cheio do Espírito Santo de Deus, porque Jesus falou: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas. Se você quer ser uma testemunha verdadeira, fiel, alabaia, alguém pode colocar as mãos sobre você nesta noite, na alabaia, e você ser cheio do Espírito Santo de Deus. Decandaramaia, xeremeneias. Oh, recandarabaxaramanaya. Chamada, irmãos, é algo assim que é um mistério de Deus. Alguns não ouvem pela primeira vez,
Deus pode até dar oportunidades, alguns perdem a chamada. Mas você já teve a sensação de chamar alguém e a pessoa não responder? Você já teve essa sensação de chamar alguém e a pessoa não responder? Ou de ouvir alguém chamando e não saber quem é e de onde é? Eu tenho certeza que nessa noite você pôde ouvir. Eu tenho certeza que você sabe quem te chamou e de onde veio essa chamada para a sua vida. Conta-se que um missionário na Índia, eu gostaria aqui que o ministério já se preparasse, se for possível, cantasse, se preparasse para cantar aquele louvor, rendido estou, toma-me, rendido estou. Mas conta-se que um missionário na Índia, vendo a grande necessidade, ele, sendo inglês, sabendo de um seminário missionário, ele vai a esse seminário. E lá há muitos jovens, assim como vocês. E ele começa a pregar, a falar sobre a Índia, a mostrar a necessidade de alguns jovens irem até lá. E aí ele faz um apelo. E nenhum jovem levanta o braço. Aqui eu abro um parênteses. Quando Jesus me chamou, houve também uma conferência missionária lá na igreja do pastor Edson. Eu tinha 14 anos. Foi feito todo um aparato, né? Todo um trabalho. A igreja estava cheia. E foi feito um apelo. E o único que veio à frente fui eu. E o único dos jovens que se tornou pastor fui eu. Naquela época teve outros apelos, mas aquele apelo foi especial porque eu tinha me rendido e eu falei: Deus, aonde o Senhor me mandar eu vou. Eu quero ir, Jesus, eu quero pregar a tua palavra, eu amo o Senhor. E eu fui. Fechando os parênteses, esse missionário, ele faz um apelo: jovens, há um mundo precisando, há vidas precisando de vocês. Ninguém levantou a mão. Diz que esse missionário saiu para trás e tinha um local, e esse missionário começou a passar mal. Ele falou: eu vim de tão longe, fiz um apelo, estou sozinho, nenhum jovem se dispôs a ir comigo. E ele passando mal, e falaram: vamos levar você para o hospital. Ele falou: não, eu morro aqui, mas não é possível que alguém não ame ao Senhor Jesus como eu amo. Me deixa voltar, eu preciso conversar com esses jovens. E ele volta, ele olha para aqueles jovens e fala: olha, se a rainha da Inglaterra mandasse vocês pegar armas para lutar pela Inglaterra, vocês iam pegar armas e lutar pela Inglaterra. Mas o Rei do Rei, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso está convocando vocês. E vocês não querem. Vocês atendem a um pedido de uma rainha e não querem atender ao pedido do Deus Todo-Poderoso que os criou para isso. Alguns foram criados para estar comigo lá, eu sinto isso. Eu não sei para onde você vai. Eu não sei se você vai ser missionária, se você vai ser pastor. Talvez o Espírito Santo já tenha testificado ao teu coração. Eu não sei se um dia, daqui a uns anos, o
pastor Edivan vai passar o bastão. Sabe o pastor Edivan? Eu sei que é Deus que escolhe. É Deus que escolhe. Mas sabe de uma coisa? Eu tenho orado para Deus, e um dia eu vou passar o bastão lá na igreja. Eu tenho que falar para Deus: Deus, eu não quero passar o bastão para um jovem que seja tão diferente como eu fui. Olha a responsabilidade de dizer isso, porque eu sei que a igreja vai ser bem cuidada. Eu não quero. Eu quero passar o bastão para um jovem, para alguém que tenha tido as experiências que eu tive, que ame a igreja como eu amei, que se colocou na brecha como eu me coloquei. Eu quero passar o bastão, sim. Deus tem um chamado. Enquanto vai ser ministrado esse louvor, porque eu não pude falar, igual eu falei, eu não sei porque que Deus tem me chamado para falar com os jovens. Esses dias aí atrás, foi um jovem pregar para jovem e foi só risada. Os jovens pularam e falaram: nossa, que legal, pastor Davi, traz esse jovem de novo. Eu achei legal, achei interessante. Aqui não é de brincadeira, é sério, é sério. E esse que vos fala é alguém que pode dizer com toda certeza, pode mergulhar, pode se lançar nos braços do Pai. Ele vai cuidar de você. As melhores coisas vão vir na sua vida. Deus não está chamando você para perder. Deus está chamando você para um projeto grandioso, maior que o projeto que você tem na sua vida. O projeto de Deus é maior. Fiquemos em pé em nome do Senhor Jesus. Enquanto for ministrado, se você quiser vir aqui à frente, sair do seu lugar, render, eu queria pedir aos ministros para estarem aqui. Eles vão estender as mãos. Não vão demorar na oração, mas vão estender as mãos sobre a sua vida. Vão impor as mãos para que o chamado de Deus, Xarabadaia, se concretize na sua vida. Venham, por favor, ministros. E você vai sair do seu lugar. Você vai se render àquele que verdadeiramente é o teu Deus.